47. Só vou colocar esse microfone aqui, espera só um pouquinho. Mateus 13, 47 em diante. Acharam, irmãos? Amém? O reino de Deus, ou o reino dos céus, é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia. E assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor Deus amado, derrama tua graça, Senhor. Derrama o teu poder sobre esta palavra. Tua palavra está aberta diante dos nossos olhos, Pai. Eu peço também que esta palavra seja aberta no nosso coração. Que o Senhor derrame, Senhor, a tua bênção, a tua cura. Que o Senhor derrame, Senhor, a tua direção sobre as nossas vidas. Nós queremos ouvir a voz de Jesus, ó Pai, que não seja a voz deste homem finito e pecador que sou eu, mas que seja a voz de Cristo, através do poder do Espírito Santo, a falar com os teus filhos, Senhor, a dar a tua palavra, Senhor, que alivia a alma, que cura o coração, que fortalece a vida, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Mateus, no capítulo 13, Jesus fala sobre várias parábolas. Muitas das parábolas conectadas ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? O reino dos céus, diz o Senhor Jesus, é como um tesouro escondido no campo, que um homem, quando o encontra, vende tudo o que tem para voltar e adquirir e comprar aquele campo, pois ali está um tesouro. O reino dos céus é também semelhante a um homem que está negociando e procurando pérolas. E de repente ele encontra uma pérola de grande valor. Ele vai, vende tudo o que tem e compra esta pérola de grande valor. A palavra do Senhor ensina que Jesus está falando aqui sobre a implantação do reino de Deus, da sua salvação, do estabelecimento do governo de Deus sobre a vida das pessoas. É como a parábola do semeador, daquele solo fértil que floresce e faz crescer dali uma grande árvore. É como o joio e o trigo. O reino de Deus é esta plantação de Deus, essa seara do Senhor na terra que vai separando aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem ao Senhor. E nessa parábola, especificamente, o Senhor Jesus explica que o reino dos céus é semelhante também a uma rede. A uma rede. Você já pensou nessa imagem da rede no Novo Testamento? A imagem da rede no Novo Testamento. A vida dos discípulos está ligada a esta imagem da rede. A imagem da rede fala da reconciliação e do chamamento dos discípulos. Os discípulos foram chamados por Jesus, queridos, para serem pescadores de homens. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 18 a 22, a palavra ensina assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos chamados, um Simão e o outro André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores, está vendo? Lançavam as redes ao mar porque eram pescadores.
E Jesus diz a Simão e a André: venham comigo, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente aquela rede que estava conectada à sua profissão, e eles seguraram agora uma rede espiritual, com a qual eles iriam pescar homens. Eles deixam esta rede conectada ao seu trabalho, ao seu sustento, conectada a uma profissão digna, mas que não tinha absolutamente nada a ver com o seu novo chamado, para que eles fossem agora portadores desta rede espiritual, que é o reino do Senhor, capaz de atrair para Deus homens e mulheres para uma nova vida de reconciliação com o Senhor. Mais adiante, o Senhor Jesus viu outros dois irmãos, que eram Tiago e João. E eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Eles consertavam as redes. E Jesus então os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco, deixaram o seu pai, pararam de consertar esta rede e seguiram a Jesus, para que, como Simão e André, também se tornassem pescadores de homens. A imagem da rede conectada ao chamado dos discípulos. Em João, no capítulo 21, os discípulos já haviam passado pela morte de Jesus. Eles ainda não sabem da ressurreição do Senhor, e eles voltam para a sua antiga profissão e voltam para o mar para poder pescar. Eles tomam de volta aquela rede que eles seguravam antes do chamado do Senhor, porque no seu coração agora há uma dor, há uma culpa, há um distanciamento, há uma sombra com relação à morte de Jesus. E de longe eles ouvem a voz do Senhor, e a voz do Senhor diz aos discípulos: joguem a rede para o lado direito. Eles obedecem à voz e apanham muitos peixes. A rede não se rompe e eles voltam para a praia, para esse encontro redentivo com Jesus. É a imagem da rede. O tema que esboça esse paradoxo entre o nosso chamado, a nossa reconciliação, a nossa vida com Deus e aquilo que envolve tudo que Jesus nos convida a viver e a ser como discípulos dele. A parábola da rede implica aqui, queridos, numa verdade que é uma consequência, que aponta para o reino de Deus. E essa parábola, de uma maneira muito simples, e parábolas são simples de entender, parábolas não têm sentidos escondidos. Quando você lê uma parábola, o que você lê é aquilo que você entende, é aquilo que ela é. A parábola está falando do reino de Deus, que esse reino de Deus é abrangente. Esse reino de Deus, ele abrange gente de toda a espécie. Ele não é um reino que veio para os judeus, ele não é um reino que veio para um povo étnico apenas, ele é um reino que veio para todo ser humano, de toda raça, de toda língua, de toda tribo, de todas as nações, em todas as épocas. É um reino abrangente. Esse reino do Senhor, ele é um reino que faz separações. Porque os bons são colocados nos cestos e os ruins estão sendo lançados fora. Do que o reino fala? Sobre salvação e perdição. Eu aprendo, quando eu leio esta parábola, 3 verdades. E são essas 3 verdades que eu quero explorar um pouquinho com você nessa noite, de maneira bem rápida. Eu aprendo 3 verdades sobre o reino de Deus. Eu aprendo 3 verdades que nos movem como igreja e que nos moverão como igreja, como princípios que regulam a vida da igreja e a sua vida e a minha vida como crente. Eu aprendo que o reino de Deus, queridos, é presente. O reino de Deus é presente. Eu aprendo, em segundo lugar, que o reino de Deus é definitivo. O reino de Deus é definitivo. O reino de Deus, em terceiro lugar, é eterno.
São três verdades. O reino de Deus é presente, o reino de Deus é definitivo e o reino de Deus é eterno. Presta atenção. O primeiro ponto fala que o reino de Deus é presente. O verso 47 diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou todos os peixes de toda, ou apanhou peixes de toda a espécie. Uma rede lançada ao mar. Essa palavra rede tem dois vocábulos que a representam na língua grega que estão no Novo Testamento. Você tem uma palavra rede, que é a palavra grega amphiblestron. E a outra palavra grega para rede é sagene. Amphiblestron e sagene. Aula de grego. O que é amphiblestron? Amphiblestron é aquela rede que você lança com as mãos. Tarrafa, rede. É aquela rede que do barco o pescador lança com as mãos, ou que da barranca do rio, da beira do rio, ele lança com as mãos e ele atinge aquelas espécies que estão ali no alcance daquela rede, que pode ter 1, 2, 3, 5, 10 metros de diâmetro no máximo, o tanto que ele aguenta lançar. É uma amphiblestron, é uma rede anfíbia, ou seja, ela é lançada ao mar e ela é rapidamente recolhida. Está no controle do pescador. Essa é a rede que os discípulos lançam, eventualmente, na palavra de Jesus. A outra palavra, sagene ou sagene, ela fala de um outro tipo de rede. Esta é uma rede gigantesca. Ela não é uma tarrafa, uma rede de mão, mas ela é uma rede de arrasto. Ela é uma rede gigantesca, que precisam de navios mais estruturados e de planejamento, porque essa rede, não feita agora de cordas tão leves, mas feita de um material mais pesado, ela é lançada ao mar e ela vai fazendo um arrasto e vai numa grande extensão de centenas de metros, ela vai arrastando tudo que vem pela frente. Quando Jesus diz que o reino de Deus é como uma rede, ele não está falando desta rede manual. Não é esta a palavra que está no texto de Mateus. Ele não está falando dessa rede que é lançada aqui neste perímetro, mas ele está falando de uma grande rede, de uma rede de arrasto, de uma rede gigantesca que vai sendo conduzida e no momento que ela vai passando, ela vai levando tudo o que tem pela frente. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não tem a ver apenas aqui conosco, queridos. Nós fazemos parte dessa grande história. Nós fazemos parte dessa história eterna, desta grande rede. E este reino do Senhor, ele é gigantesco. E por onde ele vai passando, ele vai arrastando tudo que tem pela frente. Quando eu vou para a teologia, por exemplo, e leio Luiz Berkoff, que é talvez o teólogo sistemático mais citado entre os presbiterianos, ele vai dizer que o reino de Deus é primariamente um conceito escatológico. Fala sobre o futuro. É um reino que é estruturado, restaurado, a partir do governo de Cristo. O reino de Deus, ele não é um conceito social, não tem a ver com política, não tem a ver com as questões humanas, mas ele é dominado totalmente pelo Espírito de Cristo. É Cristo o Senhor do reino. A ideia, portanto, que Berkoff vai seguindo na teologia sistemática, é que o reino de Deus na Escritura é o governo do Senhor estabelecido e reconhecido no coração dos pecadores que foram restaurados pela graça do Senhor e que foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. E este reino do Senhor assegura aos pecadores que foram redimidos pelo Senhor
as inestimáveis bênçãos do Senhor. O reino de Deus nos aproxima de Deus e traz sobre as nossas vidas o governo do Senhor. E não apenas isso, porque ele também aponta para o futuro da volta gloriosa do Senhor Jesus. Ou seja, nós vivemos no reino do Senhor, este governo de Cristo presente e a expectativa da volta de Jesus. E enquanto nós vivemos essa tensão do que já temos em Cristo e do que receberemos como herança, nós somos derramados por Deus das mais ricas e inefáveis bênçãos do Senhor. O reino do Senhor, queridos, é a presença do governo de Cristo. É a graça do Senhor que nos salvou, mas é também uma esperança bendita que aponta para o futuro. E que aponta para uma manifestação completa do reino de Deus na volta do Senhor Jesus, na sua glória eterna e nas bênçãos perfeitas de Deus sobre as nossas vidas por conta da salvação. O reino de Deus é presente. Agora, quando a gente olha para a história, talvez você me pergunte assim, tá, pastor, mas presente como? Agostinho de Hipona, queridos, grande teólogo da igreja, do início da igreja, ele vai dizer que o reino de Deus, ele é presente, mas ele se identifica num lugar. E o lugar que o reino de Deus se identifica é na igreja. Olha que coisa linda. Talvez você pense assim, o reino de Deus é um conceito assim, etéreo. Quem vai explicar o reino de Deus? E Agostinho faz isso de uma forma muito prática. O reino de Deus é presente. E ele é manifesto na vida da igreja. E ele é manifesto na vida da igreja através do testemunho dos crentes. E através do governo da igreja, o reino de Deus se manifesta. Ou seja, você e eu somos representantes do reino de Deus, e o reino de Deus na terra é manifesto a partir da vida da igreja. Os reformadores vão falar que o reino de Deus, ele é percebido através da igreja, que tem duas características. A igreja é tanto visível quanto invisível. O reino de Deus se representa, então, nesta igreja, que não é apenas essa igreja que nós vemos, mas é a igreja invisível, que é vista apenas por Deus, que é a reunião dos santos de todos os crentes, de todas as épocas, de todos os países, de todos os lugares da história. Deus vê esta igreja. E o reino do Senhor se manifesta de uma forma profunda na vida da igreja. Se manifesta de uma forma palpável na vida da igreja. A igreja, queridos, é a agência do reino de Deus. Você tira a igreja do mundo, o mundo perdeu a esperança. Você tira a igreja do mundo, o mundo perdeu a paz. Você tira a igreja do mundo, o mundo perdeu a ética. Você tira a igreja do mundo e o mundo perdeu a alegria. É no contato com a sociedade que o reino de Deus representado na igreja toca esta sociedade e a transforma para a glória de Deus. Os crentes deveriam parar de orar para que Deus transformasse a sociedade. E eles deveriam começar a orar por oportunidades para que eles sejam testemunhas de Deus na sociedade. A gente nunca deveria orar, ó Deus, que o governo faça isso, faça aquilo. A gente deveria orar mais, Deus, o que eu posso fazer? Porque perto de mim tem gente sofrendo, porque perto de mim tem gente passando fome, porque perto de mim tem gente que está indo para o inferno, porque perto de mim tem casais que estão em conflitos, porque perto de mim tem pessoas que estão dobradas ao alcoolismo, às drogas, porque perto de mim tem gente desempregada, porque perto de mim tem gente sofrendo, porque perto de mim tem gente em depressão, porque perto de mim tem gente em pecado, porque perto de mim tem gente em adultério, porque perto de mim tem muitas pessoas que enfrentam muitas lutas e essas pessoas precisam ser alcançadas pelo reino de Deus. E o reino do Senhor não é algo etéreo, intocável, não. Ele se manifesta na sua vida. Você é agente do reino de Deus. E você e eu deveríamos orar mais para que Deus usasse a nossa vida. Para que através da nossa vida, do nosso testemunho, as pessoas fossem transformadas em nome de Jesus. Essa igreja precisa ter a marca do reino de Deus. Conforme as pessoas chegarem aqui, que elas se sintam acolhidas, amadas.
que elas se sintam felizes por terem encontrado nesse lugar uma família que possa caminhar juntos, que possa se envolver juntos na vida um do outro e que o reino seja manifesto, o reino do Senhor seja manifesto, queridos, na nossa comunhão. O reino de Deus, ele é vivido na igreja. E como é que a igreja vive o reino de Deus? São marcas visíveis. O reino de Deus é presente na vida da igreja quando a igreja expressa a sua unidade, quando a igreja expressa a sua santidade, quando a igreja expressa a sua missão. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não precisa fazer força para ser unido. Você sabia disso? O crente não precisa fazer força para ser unido. A gente precisa, na verdade, afirmar aquilo que Cristo já fez. Eu não sou unido com você porque eu quero, não é isso. Eu sou um com você por causa do que Cristo fez. Nós somos irmãos. E já que nós somos irmãos, o nosso papel não é de escolher, o nosso papel é de acolher as pessoas. Mais do que isso, de acolher aquilo que Cristo fez. E essa manifestação da unidade da igreja é a coisa mais linda que tem na terra. É a coisa mais linda que tem na terra. As pessoas olhavam para a igreja em Atos, o mundo olhava para a igreja em Atos, e eles ficavam desesperados porque eles não entendiam aquele movimento. As pessoas vendiam as suas propriedades, repartiam o que tinham, não tinha necessitados entre eles. Todos os dias eles estavam juntos, de casa em casa, no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos no templo, eles estavam juntos de casa em casa e compartilhavam juntos a vida. Às vezes a gente fica como igreja e eu vejo os pastores, eu fico apavorado com isso. Os pastores vão para reunião aqui, conferência ali, reunião lá. Eu não quero mais nem conferência nenhuma, irmão. Eu não quero mais isso para a minha vida, em nome de Jesus, porque o evangelho é um negócio muito mais simples. Eu não preciso de uma estratégia, Eu preciso que a igreja entenda a simplicidade do evangelho e a gente viver essa unidade em nome de Jesus. Nós somos um. É simples. Uma vez eu fui num culto no interior do Paraná, numa cidade chamada Cascavel. Um amigo meu tinha se tornado ministro de louvor daquela igreja, eu ainda estava no seminário, eu falei, Ricardo, vou aí te visitar, e eu fui no culto, e o culto aconteceu, irmãos, e foi uma bênção, foi maravilhoso, terminou o culto. Terminou o culto, os irmãos cantaram mais uma música, o pastor pregou, foi tudo muito bom. Mas o que me marcou foi quando acabou o culto. O pastor impetrou a bênção, o irmão pegou o microfone e falou assim, irmãos, boa noite, boa noite. Eu tenho um tanque de lava-roupa, 2 bocas, alguém está precisando? E alguém levantou a mão, precisava de um tanque. Ele falou, então busca lá em casa. Próximo. O outro veio e falou, irmãos, eu tenho uma televisão lá em casa que eu troquei. Alguém que está precisando de uma televisão aqui? E eles foram, e o que precisava, o que não precisava, o que precisava de emprego, o que precisava... E a igreja foi se abraçando, e as pessoas foram se cuidando, e elas foram se conversando, e eu fui percebendo que de uma forma muito orgânica, sem estratégia, aquela igreja estava cuidando uns dos outros, de forma que entre eles não havia necessitados. Unidade, queridos, é isso. Quando a gente entende que eu sou um com você e você é um comigo, e nós estamos juntos nas nossas bênçãos e também nas nossas necessidades. Ninguém para uma igreja que vive a unidade, nada para uma igreja que vive a unidade, nada. Não tem Satanás, não tem diabo, não tem política, não tem nada que para uma igreja que vive unida. 2, o reino é presente quando a igreja vive em santidade. E santidade aqui, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou uma pessoa legalista. Eu não sou legalista. E eu não gosto de gente legalista. Eu acho que o legalismo atrapalha muito a gente. E eu até acho que no legalismo existe assim, muitas pessoas escondem o seu pecado no legalismo. Eu creio numa vida santa, sem legalismo. Como que é uma vida santa? Uma vida santa é uma vida que reage aos estímulos do Espírito Santo.
Como é que o Espírito Santo estimula você? Ele estimula você através da Bíblia. Quando você lê a palavra, quando você ouve uma palavra como essa pregada nessa noite, o Espírito Santo ele já fala no seu coração, ó, precisa parar com aquilo, precisa mudar isso aqui na sua vida, precisa voltar lá com fulano e consertar com o fulano, precisa isso aqui você precisa corrigir. Quem é santo? Quem obedece ao estímulo. E uma igreja que vive em santidade é uma igreja leve, porque os irmãos eles estão respondendo a um estímulo do Espírito Santo. O Espírito Santo convence você. Se você é crente, presta atenção no que eu vou te falar. Você é crente, irmão? Amém? Amém. Então o Espírito Santo habita em você. Nós cantamos hoje, né? Ele está em você. O Espírito Santo habita em você para quê? Para convencer você da justiça, para convencer você do juízo, para convencer você da palavra, para convencer você do governo, para convencer você da direção, da vontade de Deus na sua vida. Todas as vezes que alguém vai pecar, e ele é crente, o Espírito Santo fala no coração dele. O crente não peca por acidente, irmão. Peca não. Ele pode pecar por acidente assim, impulso, né? Falar uma bobagem, fazer uma fofoca, são pecados mais superficiais. Há um pecadinho mais elaborado, um pecado um pouco mais grave. Na hora de pecar, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Faz não, viu? Melhor você não ir por aí. Quem é santo? Não é quem lê a Bíblia mais. Quem é santo é quem obedece a esse estímulo do Senhor. E na hora do vamos ver, entre a vontade dele e a vontade de Deus, ele fica com a vontade de Deus. Ele obedece a Deus. A igreja santa é aquela igreja que obedece o Senhor. É simples, irmãos. Obedecer a Deus aqui no culto é simples. Eu quero ver obedecer na segunda-feira, na pressão do trabalho. Eu quero ver obedecer quando piso no calo da gente. Eu quero ver obedecer quando está pesado financeiramente. Eu quero ver obedecer quando tem alguém pegando no seu pé. E é nesse momento que a igreja manifesta o reino, quando no meio da pressão ela obedece o Senhor. O reino de Deus é visto na missão da igreja. É na unidade, na santidade, na missão. Se essa grande rede, que é o reino de Deus, é visível no testemunho da igreja, é visível em quê? É visível quando a igreja é unida e vive essa unidade em Cristo Jesus. É visível quando o nosso grupo aqui é santo, irmãos. Nós reagimos aos estímulos de Deus. E, terceiro lugar, quando a gente sabe para onde está indo, nós estamos obedecendo à missão do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. De quem você acha que é o desejo que aqui em Fairfield tem uma igreja relevante e que pregue a palavra com profundidade? É meu, é seu ou é de Deus? É de Deus. Então, de quem que é a missão aqui? É de Deus. Sempre a missão pertence ao Senhor. E nós obedecemos a este chamado do Senhor. E isso inclui, queridos, tudo que nós temos. Nós precisamos estar submissos à missão de Deus no nosso trabalho, no nosso ministério, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nas estratégias que a gente vai ter como igreja para a evangelização. Irmãos, nós não podemos pensar só na gente, tem um mundo para ouvir o evangelho. Nós temos missionários em muitos países que precisam de apoio, que precisam de sustento. E nós precisamos participar dessa missão do Senhor, que acontece longe aqui do nosso arraial. Nós temos uma missão para cumprir aqui na cidade, e isso implica o quê? Envolvimento. Envolvimento com uma missão que não é sua e nem minha, mas ela é de Deus. Nós precisamos gastar o nosso tempo na obra do Senhor. Queridos, se Deus está chamando você para o ministério e para você servir aqui na igreja, deixa eu te dar uma notícia boa. Quem levantar a mão aqui na igreja presbiteriana de Fairfield e falar assim, eu quero servir, você vai servir em nome de Jesus, porque a missão não é minha, a missão é de Deus. E você vai servir a Deus no que Deus está te chamando para fazer, e no melhor da sua capacidade, em nome de Jesus. Mas eu também preciso que você entenda que todos nós precisamos ser um nesta missão. E aí você tem decisões para você tomar, com o envolvimento da sua agenda, do seu tempo, dos seus recursos.
Nós precisamos olhar para o futuro da nossa igreja, queridos. Na nossa missão, tanto de evangelizar, quanto investir na vida dos jovens da igreja, de sermos bênção na vida deles, e de criarmos aqui uma estrutura para que eles aprendam a palavra e sejam jovens firmes no Senhor, e que cresçam para a glória de Deus. Eu tenho sonho da gente ter isso aqui lotado de jovens, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu tenho sonho da gente sustentar projetos missionários fora daqui, da gente poder abençoar igrejas onde Deus for colocando o encargo no nosso coração para a gente ser bênção. Deus tem nos dado muito, queridos, e nós precisamos ser generosos em nome de Jesus. Eu tenho o sonho de aqui na nossa igreja, no meio desses jovens que a gente vai começar a cuidar e ensinar a palavra, nós vemos aqui vocações surgirem. Quem sabe nós não vamos ver um pastor saindo daqui? Amém, queridos? Quem sabe o próximo pastor da igreja que vai me substituir não está lá nos adolescentes? Quando eu ficar velhinho, vem, filho, vai, toma conta e vai embora. E vão para frente, em nome de Jesus. Nós precisamos, querido, convocar a igreja para essa missão que pertence ao Senhor. Você está convocado para essa missão. Eu gosto muito da imagem da igreja como família. E a gente fala muito, né? Nós somos uma família, mas nós somos mais do que uma família, nós somos também um exército. Um povo unido que caminha sob uma missão. Nosso general é Cristo, nós estamos caminhando em missão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Segundo lugar, o reino de Deus é definitivo. Ele é presente em primeiro lugar, e em segundo lugar, ele é definitivo. Versículo 48 diz assim: e quando já estava cheia a rede, os pescadores a arrastaram para a praia, e assentados escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. O reino de Deus é definitivo. Não existe amigo do evangelho. Ou é crente ou não crente. Hoje eu ouvi uma palavra de um pastor presbiteriano na Escócia e aquilo marcou meu coração, porque ele falou assim: você pode ser adúltero e ser salvo. Você pode ser viciado em jogos e ser salvo. Você ser perdoado, né? Ser perdoado e salvo. Você pode ser uma pessoa mau caráter e ser perdoado por Jesus e ser salvo. Você pode ter os piores pecados do mundo, ser perdoado por Jesus e ser salvo. A única coisa que você não pode ser é ser incrédulo. Se você for incrédulo, você pode ser a melhor pessoa do mundo, pagar suas contas em dia, fazer seu imposto de renda na hora certa, ser uma pessoa amorosa, mas ser incrédulo você não será perdoado. Nós podemos ter todos os pecados, menos o da incredulidade. E aqui o reino de Deus é definitivo. Por quê? Porque ele fala de gente que vai ser salva e de gente que não vai ser salva. E quando ele fala isso, ele coloca duas questões aqui, queridos. E aqui eu não estou entrando nem na questão da ordem da salvação, mas eu estou entrando na questão da missão da igreja. Nós precisamos pregar o evangelho, porque o reino de Deus é definitivo. Os crentes não podem ser preguiçosos no trabalho do Senhor. Não dá, irmão. Não dá. Você concorda comigo que a vida aqui é corrida? Ela é corrida. É corrida para você, corrida para mim, corrida para todos nós. Mas antes da nossa correria, se nós somos crentes, está o reino do Senhor. É inquestionável. E Deus está nos chamando para que a gente possa proclamar esse reino do Senhor que é definitivo, que traz ao coração das pessoas justificação, salvação. Se o reino de Deus é definitivo, a nossa vida cristã, queridos, ela precisa ser definitiva também. Nós precisamos ter uma ação mais incisiva, mais definitiva, como crentes. Vou te dar algumas direções nisso e aplicar essa palavra. Primeiro, você precisa falar de Jesus para as pessoas. Você precisa falar de Jesus para as pessoas. Você precisa aprender a pregar o evangelho de uma forma simples, mas falar definitivamente de Jesus para as pessoas. Você precisa começar falando para as pessoas que você mais gosta. Que tal? Olha uma coisa boa. Que tal essa semana? Você colocar como objetivo você compartilhar do evangelho com as pessoas da sua família.
tal seu cunhado lá no Brasil está esperando você ligar para ele, para você falar de Jesus para ele, sua cunhada, seu irmão, sua irmã, seu primo, seu tio. O reino de Deus é definitivo, irmãos. E se ele é definitivo, nós precisamos pregar o Evangelho. E nós precisamos pregar o Evangelho com o coração ardendo, em oração, para que aquelas pessoas ouçam a palavra de Jesus. E depois que eles ouvirem, queridos, aí é com Deus. Aí você pregou o Evangelho. E continuar a pregando. Que tal você fazer uma lista de oração? Por pessoas que não conhecem a Jesus. 1, 2, 3, 5, 10 nomes. Você anota no notas do seu celular. Coloca ali uma lista de oração. Quem, pastor? Gente que trabalha com você, gente que cruza com você na padaria, gente que cruza com você no açougue, gente que cruza com você no posto de gasolina, gente que você pode conhecer mais ou menos, ou conhece bem, ou trabalha com, ou convive. Você precisa pregar o nome do Senhor. Quando você vai na academia, quando você vai no supermercado, quando você vai no posto de gasolina, quando você vai vivendo a vida, você precisa falar do nome de Jesus. Porque o reino de Deus é definitivo. Tem gente perto de você que se morresse hoje iria para o inferno. E se isso não pesa o nosso coração, deveria pesar, queridos. Pesa o meu coração. Nós precisamos proclamar o Evangelho. Terceiro e último lugar. O reino de Deus é eterno. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. O reino do Senhor, ele é eterno. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor nos ensina desta definição da vida e da eternidade da vida. E aqui o texto está falando sobre salvos e não salvos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para o ímpio, para aquele que é do mundo, o melhor que ele vive na vida é aqui. O que ele vive aqui na terra é o melhor que ele está vivendo. É por isso que ele quer viver de uma forma assim, desvairada. Porque o melhor que ele está vivendo é aqui. O que ele tem de melhor? O restaurante que vai, a viagem que faz, o relógio que usa, o carro que anda, a roupa que veste, a conta bancária. Isso é o melhor que ele tem. Agora, para o crente, o pior que ele vive é aqui. Irmãos, o mundo não vai melhorar. O pior que nós vivemos é aqui. Se o pior é aqui, o que nós estamos trocando, então? O pior daqui pelo melhor da vida eterna diante de Deus. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 19 que um dia o céu se abrirá e o Senhor Jesus voltará em glória. E nós o veremos. Os que estiverem mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos subirão com ele e nós viveremos com Cristo para sempre. A glória do reino é eterna. E nós precisamos viver esta expectativa da glória eterna de Cristo e pregar o Evangelho. Deus não fez a nossa igreja para que a nossa igreja seja qualquer igreja. Deus não fez a nossa igreja para que as pessoas venham aqui correr atrás de dinheiro, não, irmão. E nem vir aqui para ouvir sobre bênção, sobre prosperidade, e nem vir aqui ouvir que tem um anjo trabalhando para você se dar bem. Não é isso não. A nossa igreja existe para pregar o Evangelho. Aqui você vai ouvir que Cristo é glorificado e que nós esperamos a volta gloriosa de Jesus. E enquanto nós vivemos no sofrimento, nós vamos dando glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu morava em Boston, eu tinha um programa de rádio, junto com outro pastor. O programa chamava O Poder da Palavra. A gente respondia qualquer pergunta no rádio. O cara ligava no telefone e fazia qualquer pergunta, e a gente respondia qualquer pergunta. Eu chegava mais cedo, para eu pelo menos orar. O programa era 14h, eu chegava lá 13h, e eu ficava ali orando, falou, Deus, porque podia perguntar qualquer coisa. Eu não sei tudo.
Então precisava orar, colocar o coração, acalmar, não podia chegar de qualquer jeito. Antes do meu programa, tinha um programa de um pastor pentecostal. Pentecostal. O programa dele era um griteiro, irmão. Ele gritava dentro daquele estúdio, ele falava, ele pregava, não entendia nada, ele parecia narrador de corrida de cavalo. Era falando alto, gritando. E eu não entendia nada, mas tinha uma música que ele tocava que eu falava, essa música é de Deus. E a música falava assim, eu vou passando pela glória, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E começava a tocar, e era tipo uma timbalada. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. E ele ia cantando junto. E eu, no começo, eu falava, rapaz, e depois eu comecei a entender que essa música é para valer. É isso mesmo. Essa é a vida do crente. A vida do crente é, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. A vida é uma prova, a vida é difícil, mas glória a Deus, irmão. Nós estamos caminhando para um lugar melhor, nossa vida está melhorando a cada dia, porque nós estamos chegando mais perto do Senhor. Nós, cada dia que passa, estamos mais felizes, porque é um dia a menos para a gloriosa volta do Senhor Jesus. O reino de Deus é eterno, e se a vida é uma prova, eu vou passando por essa prova, dando glória a Deus. Às vezes lá em casa, o negócio fecha o tempo. A Fernanda fala, pastor não, Juliano, nós precisamos resolver isso, aquilo. E eu olho para ela e falo assim, amorzinho, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Ela fala, você não vai resolver? Eu falo, glória ao Senhor Jesus. Está tudo bem, por quê? Porque a cada dia, as lutas que vão passando na nossa vida, elas são para nos aproximar do Senhor. Nós vivemos não é para hoje, não. Eu não nasci para viver 70, 80 anos. Deus me criou para viver a eternidade. E se essa vida é uma prova, eu quero glorificar ao Senhor enquanto eu tiver fôlego de vida. Eu quero adorar a Deus. E você precisa se preocupar menos com as coisas desse mundo, querido. Comece a entregar a Deus a sua vida, o seu coração, o seu futuro, a sua história. Comece a entregar ao Senhor as suas lutas e deixa Deus conduzir a sua história, porque o reino dele é presente, porque o reino dele é definitivo e o reino dele é eterno na nossa vida. Que Deus derrame graça sobre a nossa igreja. Que daqui 2, 3 anos a gente colha frutos dessa palavra de hoje, irmãos, em nome de Jesus. E que nós vejamos essa grande obra, essa grande rede, esse grande projeto de Deus no nosso meio. E enquanto a gente passar pela prova, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos, deixa eu orar com você. Deus, muito obrigado por essa noite, por essa palavra. Muito obrigado pelo reino do Senhor, Senhor. Derrama a tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama o teu poder sobre a nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos faça, Deus, a cada dia, Senhor, glorificar o teu nome, vivermos, Senhor, como crentes nessa terra, para glorificar o teu nome, vivermos, Senhor, essa definição da salvação e vivermos, Senhor, essa expectativa da sua volta, Senhor Jesus. O reino do Senhor, essa grande rede, ó Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas e nos faça a cada dia pescadores de homens, para a glória do teu nome é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós temos os dízimos e as ofertas, quem ministrará?